Você pode até duvidar do que eu vou contar, mas essa história, essa é de arrepiar os cabelos da nuca. Não é coisa de livro nem de filme não, meu caro. Essa aconteceu de verdade e quem viveu fui eu. Lembrarei até o último dia da minha vida daquela noite de lua cheia, quando um uivo cortou o silêncio da vila e a morte dançou no terreiro da minha casa. A noite em que ele matou 2. Foi naquela madrugada que a vila de São Tomé finalmente me enxergou. Se inscreve aí e ativa o sininho, porque os uivos dessa história ainda ecoam debaixo da minha janela. A vida no sertão, meu filho, é de sol a sol, com a terra rachada e o suor escorrendo. Na vila de São Tomé, encravada no meio do nada, entre a Bahia e Minas Gerais, o tempo parecia ter parado nos anos 70. Eu, Zé Vaqueiro, já não era mais moço. Caçador desde menino, mas a essa altura, mais por teimosia do que por ofício. A vila me via como um velho ranzinza, meio doido das ideias, que falava sozinho e via assombração em cada moita. Meu sustento vinha de uns bicos na roça e da pouca caça que ainda conseguia, mais para mim do que para vender. Mas o estranho começou faz uns meses antes daquela noite. Não foi de repente, não. Primeiro, uns uivos que não eram de coiote, nem de cachorro do mato. Um uivo grave, arrastado, que gelava o sangue e parecia vir de dentro da própria serra, como um lamento da terra seca. A princípio, o povo dizia que era ventania no oco da serra ou lobo-guará, mas logo a coisa mudou. Os animais começaram a sumir. Não era um ou outro, era uma leva. Galinhas, cabras, bezerros sumiam da noite para o dia, sem rastro ou, quando achavam, era só um monte de pelo, osso e um rastro de sangue seco, dilacerados de um jeito que bicho nenhum que eu conhecia fazia. As cercas, antes robustas, pareciam ter sido rasgadas por uma força descomunal, como se uma tempestade tivesse passado só por ali. Os cachorros da vila, valentes que só eles, que enfrentavam onça parda e cobras gigantes sem pestanejar, agora andavam acuados, com o rabo entre as pernas, rosnando pro nada no escuro, com os pelos eriçados, um latido rouco e de pavor que me dizia que o perigo era real. Ninguém saía de casa depois que o sol se punha. As lamparinas eram acesas mais cedo. As portas e janelas eram trancadas com um cuidado que nunca antes vi. O silêncio que antes era paz virou prenúncio de desgraça. As conversas nas rodas de fumo morriam do nada. As mulheres faziam mais reza do que o normal. E o medo virou uma sombra comprida que rastejava pelas vielas da vila. Ninguém falava abertamente, mas todo mundo sentia. Tinha algo de muito errado rondando São Tomé. E o povo, na sua simplicidade, preferia ignorar do que enfrentar a verdade. Eu, por outro lado, já sentia um arrepio diferente na espinha. Uma intuição velha de caçador que dizia: Zé, tem predador novo na área, e esse não é da caça que você conhece. O medo, meu caro, é um bicho que se alimenta do silêncio e da escuridão. E em São Tomé, ele estava gordo, forte, se esgueirando por debaixo das portas e por entre os pensamentos dos mais céticos. A confirmação de que a coisa era séria não veio com um grito, nem com um bicho morto de forma espetacular. Veio num olhar das pessoas, na forma como se esquivavam, como evitavam o assunto, como a vida na vila foi mudando, de mansinho, até virar um inferno particular para cada um. A velha Rosa, que fazia as rezas 9 dias e benzia quebranto com um texto de pau, apareceu com os olhos injetados de tanto chorar, tremendo feito vara verde, e disse para a gata dela não sair de casa depois do sol de jeito nenhum, que era perigoso. O Tonho da Venda, um cabra valente, que sempre andava de faca na cintura e não tinha medo de nada, começou a fechar o comércio mais cedo e não deixava uma fresta de luz vazar da sua casa. Ele, que era o último a dormir na vila, agora era o primeiro a se trancar. Ninguém queria dar nome àquilo.
Fingiam que era onça, que era lobo-guará, que era alma penada. Mas as pegadas não mentiam. Eu que vivia a vida toda no mato, que conhecia cada rastro, cada bicho, sabia que aqueles rastros não eram de animal comum. Eram grandes demais, com marcas de garras longas e afiadas. E o mais assustador, sumiam do nada, como se a criatura simplesmente evaporasse na transição do mato para a estrada de chão batido. Onde antes havia terra firme, de repente, nada. Aquilo não era bicho do mato, era coisa de outro mundo, ou de um mundo que eu não conhecia. Mas a noite que mudou tudo para mim foi a do sumiço da bezerra do Zé Pedro. Um animal forte, grande, quase um novilho, que estava no curral trancado com as trancas de madeira e arame farpado intactas. De manhã, só um rastro de sangue escuro e seco, um cheiro forte de matadouro que pairava no ar e uma cerca arrebentada como se um touro enfurecido tivesse passado por cima. Os pedaços de madeira e arame estavam retorcidos, com uma força que nenhuma besta conhecida conseguia. Foi ali, naquele dia, que eu soube que não era coisa do mato, não era onça nem lobo, tinha outra coisa. E o pior, eu senti que aquilo estava me observando. Uma sensação gélida na espinha, um arrepio que não passava, mesmo no calor de rachar o sertão. O cheiro, um cheiro forte, metálico, de carne e de coisa morta, que grudou nas minhas narinas e não me largou mais, me avisando que o perigo estava cada vez mais perto. Foi ali que eu soube que aquilo não era só lenda. Era o meu fim ou o começo de uma luta que eu não pedi. Naquela noite, a lua cheia parecia um olho branco, gélido, me fitando do alto do céu, mais brilhante e assustadora do que nunca. E eu não dormi. A sensação de estar sendo observado só aumentava, me corroendo por dentro. Os cachorros da vizinhança uivavam, um uivo diferente, de dor e medo. Não aquele latido costumeiro para afastar morcego ou cobra. O cheiro de carne podre que eu sentira no dia do sumiço da bezerra estava mais forte, pesado no ar, quase insuportável, misturado com o odor úmido de terra molhada e mato pisoteado. Minhas mãos suavam frio e um calafrio me percorria o corpo. Peguei minha espingarda velha, a que meu pai me ensinou a usar, a mesma que me acompanhava desde que eu era um menino. O metal estava frio e pesado nas minhas mãos trêmulas. A madeira, gasta pelo tempo, parecia vibrar com a minha própria apreensão. Fui para o terreiro, de mansinho, a escuridão da noite sertaneja me envolvendo como um lençol pesado. A poeira da estrada levantada pelo vento fraco parecia dançar uma valsa macabra sobre a luz espectral da lua. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o zumbido dos meus próprios ouvidos. Foi então que ouvi um barulho. Não era de vento. Era como um rasgar de carne, um gemido abafado, curto, vindo do lado do chiqueiro, onde a porca paredeira, que era a alegria da casa e símbolo de prosperidade para minha família, estava confinada. Meu coração batia no ritmo do samba de uma nota só, um tambor surdo na minha caixa torácica. Cheguei perto, devagar, o cano da espingarda apontado para a escuridão, meu corpo se encolhendo, tentando se misturar com as sombras. A imagem ainda me persegue nos sonhos, vívida e cruel. A porca estava ali, dilacerada, suas entranhas expostas, o sangue escuro empoçando na terra, misturado com a palha. Uma visão que faria qualquer um vomitar a alma. E então eu vi. Não vi o bicho por inteiro. Não dava. A escuridão, por mais que a luz estivesse cheia, engolia os detalhes. Mas senti a presença. Enorme. Um vulto escuro, peludo, de uma estatura assustadora, com olhos que brilhavam num vermelho infernal, espreitando entre as folhas de milho altas que margeavam o chiqueiro. Um grunhido gutural, um rosnado que parecia vir do fundo da terra, de um abismo primordial, ecoou no ar. O mato tremia, não de vento,
mas com a fúria e a força bruta daquela criatura, o cheiro de morte e de bicho selvagem era insuportável, entranhando-se nas minhas narinas e na minha alma. Minha espingarda, que sempre foi minha extensão, parecia um graveto inútil na minha mão. Eu queria correr, gritar, mas meu corpo estava paralisado pelo terror. Naquela noite, o mato respirava, e não era com o ar puro do sertão. Depois daquela noite, o medo virou pânico na vila. A porca do Zé foi a gota d'água. Pela manhã, o povo se aglomerou na venda do Tonho, sussurrando, apavorados, com os olhos esbugalhados de quem via a própria morte de perto. Crianças se agarravam nas saias das mães e os homens, antes tão corajosos, pareciam sombras de si mesmos. Foi quando a Maria do Rosário, a parteira mais velha de São Tomé, uma mulher que já tinha visto de tudo nessa vida, nascimentos, mortes, doenças e até milagres, puxou o Tonho pelo braço e me chamou para um canto, longe dos ouvidos curiosos. Ela estava com o rosto pálido e envelhecido não só pelo tempo, mas pelo peso de um segredo guardado a 7 chaves. Os olhos fundos, mas uma determinação férrea. Zé! Ela começou, com a voz embargada, um sussurro rouco que mal podia ser ouvido. Já passou da hora de vocês saberem a verdade. Essa criatura, esse mal que assola São Tomé, não é de agora. Vem de antes do meu tempo, antes mesmo da minha avó ter nascido. Ela contou uma história antiga, sussurrada de geração em geração, mas nunca dita em voz alta por medo de atrair a desgraça. Um pacto macabro. Há muitas gerações, quando a vila de São Tomé era apenas um punhado de cabanas, os fundadores, em desespero por uma seca terrível que ameaçava destruir tudo, teriam feito um acordo com uma entidade do mato, uma coisa antiga, poderosa e cruel que habitava as profundezas da serra. Em troca de chuva abundante e fartura nas colheitas, um sacrifício anual deveria ser feito: o sangue de um inocente. Mas o sacrifício, com o tempo, foi esquecido ou ignorado pelas novas gerações, que não acreditavam nas superstições dos mais velhos. A vila prosperou, o povo cresceu e a dívida com a entidade foi caindo no esquecimento. E a entidade, não satisfeita com a quebra do acordo, teria amaldiçoado a vila, transformando um dos seus em besta a cada lua cheia para cobrar o que era devido, sangue por sangue. A cada sumiço, a cada morte, a criatura estava cobrando a dívida esquecida. A Maria do Rosário, com os olhos marejados, mas firmes, me olhou profundamente e disse com a voz embargada e quase inaudível: tem sangue demais nessa terra para esse bicho ir embora. Ela revelou que alguns poucos na vila, incluindo ela e sua família, sabiam dos sacrifícios e da maldição, mas o medo de ser o próximo ou de ser acusado de loucura os mantiveram em silêncio por décadas. Ela revelou que os que se tornavam a criatura eram sempre homens da vila, aqueles com o coração mais vulnerável à fúria ou ao desespero, e que as transformações se davam em segredo, longe dos olhos de todos. Por isso as pegadas que sumiam. A maldição, o pecado antigo, o esquecimento, tudo isso se amarrava na criatura que rondava São Tomé. Eu não era mais um velho caçador desacreditado. Eu era a única esperança. E a verdade pesava como uma pedra na minha alma. A verdade me atingiu como um raio em céu aberto, iluminando os cantos mais escuros da minha ignorância. Não era só um bicho feroz que rondava a vila, era a própria história de São Tomé que se levantava contra nós, uma dívida ancestral cobrada em sangue e terror.
Naquela noite, a lua cheia já começava a espreitar por entre as nuvens finas, mais imponente e ameaçadora do que nunca, como um presságio de desgraça. Eu sabia que não podia fugir. A vila era a minha vida, a minha história, a terra onde meus pais e avós haviam deitado suas raízes. As palavras da Maria do Rosário ecoavam na minha cabeça, martelando em meus ouvidos. Tem sangue demais nessa terra para esse bicho ir embora. Eu precisava dar um fim nisso. Não só pelos outros, mas pela paz dos que já se foram e pela dignidade dos que ainda viviam. Peguei minha espingarda, um instrumento de ferro e madeira que era quase uma parte de mim, um companheiro leal nas minhas caçadas. Com as mãos trêmulas, mas firmes, carreguei-a com as 2 balas de prata que guardava há anos, herança do meu avô. Ele dizia que eram para casos extremos que a gente nem imagina quando o diabo vem em forma de bicho. O medo ainda estava ali, me apertando o peito, um nó na garganta, mas a raiva e uma estranha, quase insana coragem tomaram conta do meu ser. Decidi que não ia esperar que a criatura viesse até nós. Eu ia caçar aquela abominação. Eu ia quebrar a maldição de São Tomé, custasse o que custasse. Saí pela estrada de terra batida, o silêncio da noite só quebrado pelos meus próprios passos e pelo rangido da madeira da espingarda em minhas mãos. O cheiro de podridão vinha, forte e nauseante, no milharal de onde eu vira da última vez. Adentrei as plantas altas, sentindo o suor escorrer pela testa, as folhas cortando a minha pele. Cada passo era uma oração, cada suspiro um pedido de força. E foi lá, no meio daquele labirinto verde e escuro que os encontrei. Não um, mas 2. 2 criaturas enormes, peludas, com os olhos vermelhos brilhando na escuridão como brasas vivas, dilacerando mais um animal, um bezerro indefeso, seu sangue espirrando nas folhas de milho. Eles se viraram para mim, rosnando, os dentes afiados à mostra, um som que faria o mais bravo dos homens se ajoelhar. Disparei a primeira bala em um, que caiu uivando, um som que era meio bicho, meio humano, um grito de dor agoniante. O outro avançou, rápido demais, com uma força descomunal, uma massa de pelos e músculos que parecia invencível. Consegui desviar por um tris, senti o vento gelado da sua garra rasgando o ar perto do meu rosto, um bafo pútrido atingindo minhas narinas. Mas eu não era mais o velho caçador desacristado. Eu era Zé Baqueiro e eu tinha uma missão. Lutei como nunca, com a fúria de quem não tinha mais nada a perder, com a determinação de quem carregava o destino de uma vila nos ombros. Usei a correia da espingarda, meus próprios punhos, minha experiência de vida no mato. Consegui recarregar em meio à confusão e atirar a segunda bala de prata certeira no peito da segunda fera. Um grito agudo, quase humano, cortou a noite e o sertão, ecoando pelas serras, e ele desabou. Um silêncio sepulcral se seguiu, quebrado apenas pela minha respiração ofegante. Fiquei ali, esgotado, de joelhos, a espingarda ainda fumegando na minha mão, o corpo tremendo, o suor se misturando com a poeira e o sangue. O sol começava a surgir no horizonte preguiçoso, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. A luz fraca da aurora revelou a verdade mais cruel, a que a Maria do Rosário já me havia avisado. Os corpos das criaturas estavam ali, voltando à forma humana. 2 homens da vila, que eu conhecia. Um deles, o próprio filho da Maria do Rosário, o João. Um rapaz bom, trabalhador. A maldição não estava em um bicho, mas em pessoas da vila, homens transformados por um pacto esquecido. Eu tinha matado 2 lobisomens, mas no fundo eu tinha matado 2 vizinhos. 2 almas presas por uma maldição ancestral.
Aquela manhã foi o fim do meu terror, mas o começo de uma cicatriz que nunca se curaria. Eu corri para a vila com a notícia e o peso da verdade, mas até hoje eu ainda escuto os uivos no escuro e sei que eles nunca vão me deixar. A vila de São Tomé me reconheceu como herói, mas no meu coração a sombra daquela noite ainda paira e o mistério de quem seria o próximo a carregar a maldição. Esse mistério, meu caro, esse nunca vai ter fim.